tudo bem? Eu vou me apresentar primeiramente, porque tem gente que pode estar vindo pela primeira vez e, enfim, eu sei que tem gente que eu já conheço, que vai assistir esse vídeo, você, Mari, por exemplo, eu sei que você vai assistir esse vídeo, mas pra quem não me conhece, pra quem vai me conhecer pela primeira vez e não tá entendendo nada, gente, o que acontece? Eu lancei um desafio... Nossa, música não, peraí. A playlist aqui tá... Do nada foi pra uma música triste. Não é música triste, gente. Que estamos agora. Estamos vivendo um momento de alegria. É ano novo, né, gente? Eu acabei de lançar um desafio de ano novo que chama o Desafio Novo Eu. E hoje é o primeiro dia do desafio para você entrar no seu ano com intenção, organização e produtividade. Se você quiser participar, já inscreve-se no meu canal e segue a minha rede vizinha também, lá no TikTok eu também vou estar postando os bastidores, enfim. Mas o foco hoje é sobre a missão do dia, que já tem um tema definido, que é onde a gente vai falar sobre definir o seu horário sagrado, que é a oração. E junto disso, o que a gente vai fazer agora você já sabe, mas eu vou falar também o porquê é importante e como você pode fazer. Então, acompanha até o final do vídeo. Bom, gente, vamos lá. Por que é importante a gente fazer a oração, gente? A oração, ela tem um poder de abrir portas. Eu já tive muitas experiências onde, tipo, eu comecei a fazer projetos sem oração e eu sempre voltava pro mesmo lugar, tipo, não dava certo. E experiências onde eu sentia que depois que eu faço uma oração, a minha sensação é que é como se o céu estivesse abrindo mesmo, sabe? É esse momento de intimidade que é muito importante a gente ter antes de começar qualquer coisa. E eu confesso pra vocês que eu fazia isso só quando fosse coisas relacionadas a trabalho, e sendo que a vida não é só trabalho, né? A vida não é só trabalho, a gente tem a nossa vida pessoal também pra cuidar, relacionamentos. Então, assim, qualquer tipo de oração. E o que é oração, gente? A oração é literalmente parece uma coisa assim, nossa, tem muita gente que tem dificuldade de orar, né? Eu também tinha. Na minha cabeça, eu achava que, tipo, oração era uma coisa assim eu tenho que saber falar palavras bonitas pra fazer oração. Não. Eu acho que a oração mais autêntica é aquela que você... É como se você estivesse em uma conversa mesmo com seu melhor amigo. E eu comecei a praticar mais, principalmente escrevendo oração. E aí eu abro um versículo na Bíblia e vou fazer minha oração. E... essa é a importância, né, da oração. A oração tem um poder muito grande. Sem oração a gente não é nada. E também, gente, na vida a gente não pode só orar, a gente tem que agir, né? Talvez eu tenha falhado muito no ano passado nisso. Tenho orado bastante, minha vida... Nossa, espiritualizei demais as coisas. Mas é aquele ditado, fé sem obra é uma fé morta. E Deus já falou muito comigo sobre a vigilância. A vigilância é sobre você também estar trabalhando. Você ora e vigie, ora e vigie. Tem um versículo, vou colocar aqui do lado, porque agora eu não lembro, gente, que fala orar e vigiar. Ao mesmo tempo que você está orando para acontecer e tal, você tem que trabalhar. E enquanto você trabalha, você também vigia. Se é por ali mesmo, sabe? É no caminho que a gente vai descobrindo mesmo as coisas, porque... Realmente a gente não tem controle do futuro, né? Gente, falando nisso, eu quero meditar aqui com vocês um versículo que é o Salmo 127, que fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Sabe? Deus precisa estar no centro de todas as coisas na nossa vida. Gente, no pequeno gesto, igual eu falei, na pequena tarefa, Deus precisa estar no centro. Em todas as coisas. O que é? Muitas pessoas têm dúvida, mas eu sempre coloco Deus no centro. Eu sempre glorifico Ele nas minhas vitórias. Mas será que você só agradece no fim? Ou é em cada momento, em cada circunstância, em cada situação, sabe? O meu convite, e uma coisa que eu também preciso fazer, é colocar a oração, gente, em tudo. No momento que eu acordo até o momento que eu durmo. Nas pequenas decisões, naquela decisão que você... Em cada processo do seu projeto, sabe? Entrega pra Deus, fala: Senhor, eu te entrego
esse vídeo, por exemplo, eu tô gravando um vídeo. Antes de gravar esse vídeo que eu entreguei pra Deus. Não é só sobre agradecer ou entregar pra Ele no final que você já fez, que você já agiu, que você já fez, já fez com a sua própria força. É antes. Você faz antes, durante e depois. Ação, gente, é uma conversa. É a coisa mais simples que vocês imaginam. Eu comecei a ter uma prática também de escrever no diário as minhas orações pra anotar. E depois escrever o meu testemunho daquela oração, porque a oração é como se fosse um pedido, né? E aí a gente vai aprender e depois agir e colocar em prática. Antes de pedir direção, metas ou respostas, nós precisamos aprender a estar com Deus. Não é só pra fazer no final do dia, gente. É pra fazer todos os momentos, assim. Às vezes eu pareço uma doida falando com Deus todo momento eu tô falando com Deus. A oração, ela é o tempo todo. E ela não precisa ser só falada também, ela pode ser mental. Tem vários tipos de oração. E, inclusive, dentro do manual, gente, eu deixei escrito vários tipos de orações que você pode fazer também. Várias recomendações de orações. No link na bio do meu perfil você consegue ver e adquirir também. A oração não é o que sobra, e sim o que sustenta o dia. É a oração que vai te sustentar. Porque a todo momento que quando você perceber que tá conversando o tempo todo com Deus, você vai perceber que você vai criando mais intimidade com Deus, e nessa sensibilidade você vai sentir e vai ver Deus respondendo as coisas, sabe? Tipo, não é coisa de louco, gente. Às vezes Deus responde de várias maneiras. Ele pode te responder através de uma palavra, através de pessoas, através de um sonho, através de uma lembrança, de uma memória, sabe? Tem muitas coisas, só é a intimidade que vai te ajudar a ter uma relação, né, melhor com Deus. Então esse desafio começa aqui, porque tudo que começa a gente precisa colocar Deus no centro. Vamos pra parte prática. A prática, pra mim, sempre é a parte mais legal. Faz, né? Às vezes eu não tenho muita paciência pra teoria. Vamos lá. A missão é simples. Você vai separar 10 minutinhos do seu dia. É pouca coisa. Tem gente que acha muito. Pra mim, muito é ficar 10 minutos correndo na esteira. Pra mim isso é muito. Mas 10 minutos, o que é 10 minutos, né? Pode ser de manhã ou à noite. Você vai escolher o jeito que você vai falar com ele. Eu não vou impor aqui nada pra vocês fazerem do jeito que vocês fazerem. Eu tenho um jeito de me relacionar com Deus. Você pode ter outro. E aí você vai pegar esses 10 minutinhos, vai fazer a sua oração com Deus, vai entregar os seus projetos, as suas ações, as suas decisões. Se você não tiver sabedoria, você vai pedir sabedoria. Pede pro Espírito Santo, faz a oração do Espírito Santo. E você medita um versículo junto também. Você vai fazer a Lectio Divina, uma forma também de te dar uma direção sobre como agir. Ou apenas diga: Senhor, aqui está a minha vida e eu te entrego. Pego os meus projetos, te entrego a minha vida pessoal, os meus relacionamentos, as pessoas, meus amigos, sabe? Tudo. No geralzão mesmo. Vou dizer uma coisa importante. Não é sobre a quantidade de orações que você vai fazer durante o dia, e sim sobre a fidelidade e a qualidade da sua oração, sabe? É sobre isso. Pra finalizar, uma heroína, ela entende que a sua paz não é quando sobra tempo. Porque a vilã sempre fala, né? Eu não tenho tempo. Mas a heroína escolhe Deus em primeiro lugar. Sempre. E como você vai fazer pra se organizar, pra colocar essas metas em dia, pra você fazer a sua oração e tudo mais? Tem um manual, gente. Tem um manual escrito que eu preparei com dicas e ferramentas que você pode usar pra começar, assim, né? Primeiro você vai precisar de um planner. Se você tiver um diário, se você não tiver um diário, pode ser um caderno mesmo. Mas assim, gente, o ideal é a gente ter um caderno separado pra cada intenção, sabe? Um caderno de diário pessoal, que são coisas pessoais suas. Um diário espiritual, que é onde você vai fazer as suas orações espirituais. Um planner pra você ter uma base de produtividade mesmo, né? E aí, geralmente, eu vou falar como eu faço, gente. Geralmente, né, depois da oração, eu vou traçar todas as minhas metas. Isso é um assunto para outro vídeo, né? Como colocar as metas, enfim, como você pode fazer isso, né? Enfim, como você faz isso, né? Aí, depois de já ter montado todas as minhas metas, a minha listinha de metas pro ano, aí eu faço uma outra oração de finalização, sabe? Tipo, esse diário aqui é seu, o senhor sabe do meu coração, você sabe das minhas coisas.
E tem um versículo aqui que eu acho incrível, gente, que eu fiquei pensando nele muito. Ontem, eu até coloquei no Google, assim, qual é o nome daquele versículo que fala de tudo será acrescentado e tudo. Aí, eu vi, né, que é Mateus 6:36. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Se você tá preocupado com aluguel, se tá preocupado com comida, com a roupa que você vai vestir, não se preocupa. Coloca Deus no centro, confia, porque o mal também tá aí na falta de confiança em Deus. A gente às vezes não confia. A gente prefere escolher agir pela nossa própria força de vontade. E é aí que a gente erra. E sempre volta no mesmo lugar. Eu sou prova viva disso, gente. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Não é só também falar, né, gente? Foi o dia 1, a missão 1 do Desafio Novo Eu. Comece no jeito certo, com Deus no centro. E nos vemos amanhã. Tchau, tchau.